Sem delongas e sem demora, vamos então falar dos 4 principais erros que os pequenos empreendedores cometem aqui no Brasil. Meu nome é Pedro Motinelli, eu sou especialista de vendas aqui da CEO de Vendas. E por que eu estou falando para você sem delongas, sem demora? Porque cada um desses 4 assuntos, desses 4 erros que a gente vai conversar agora aqui, podem e devem ser estudados, cada um à parte, cada um separado. Só que eu vou falar os 4 aqui para você e daí você vai tentar identificar entre eles qual que você tem mais necessidade de se aperfeiçoar e daí sim você busca melhorias em cada um, melhorias pontuais em cada um desses, aqui na CEO de Vendas, em outros lugares, mas vamos lá, vamos ver logo então, sem delongas, sem demora, quais são esses 4 maiores erros que os pequenos empreendedores cometem aqui no Brasil, e aí você identifica qual que você quer se aperfeiçoar, fala com a gente, procura outro lugar e manda brasa. Por quê? Porque a maioria dos empreendedores conhecem muito, gostam daquilo que fazem, só que só um conhecimento no produto, no serviço que eles vendem não é o suficiente, eles têm que conhecer mais coisas. Primeiro erro, não se especializar em marketing e vendas. Você pode achar, o Pedro está falando isso porque ele trabalha com vendas, treinamento, ele é vendedor, blá, 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 blá. Não, é porque é verdade. A maioria dos empreendedores, eles ficam numa venda passiva, eles ficam esperando o cliente vir até eles, eles não sabem de onde que o cliente vem, eles não sabem se o cliente vai voltar, eles não sabem quanto que eles vão faturar no mês que vem, daqui a 2 meses, 3 meses, eles não têm essa previsibilidade. Isso dificulta muito você só ficar passível aos clientes virem até você. Ah, Pedro, mas o meu é boca a boca, todo mundo vem aqui por indicação, já me conhece, eu não preciso ter nenhuma estratégia. Claro que precisa. Parabéns, se você está nesse nível da maioria das suas vendas virem por indicação, parabéns de verdade. Só que você tem que ter sim algum planejamento. 2 coisas que você tem que pensar. Existe o marketing e vendas. Marketing é você atrair potenciais clientes. É quando você ou sua empresa vai falar para vários. Quando você fala com várias pessoas ao mesmo tempo, você está fazendo marketing, você está querendo atrair esses clientes e existem sim inúmeras formas para você atrair potenciais clientes e você tem que ter um programa, você tem que ter um processo específico para atrair clientes. Você pode ter mais de um, se aperfeiçoar em 1, 2, 3 e usar vários ainda assim para sempre ficar pingando um cliente daqui e de lá. E depois que você atraiu um cliente, aí entra o papel das vendas, que as vendas é você falar de 1 a 1, ali é negociação, é você fazer ele ficar interessado em você, é você fazer ele perceber que o seu produto é melhor do que o do seu concorrente e aí entra esse processo. Então, primeiro é um processo de marketing, depois é um processo de vendas e a vendas acaba só com o pós-venda. Não é nem quando você fechou sua venda, hein? Isso acaba no pós-venda. Mas o primeiro erro que eu quero falar aqui para você, então, é que a maioria dos empreendedores ficam na venda passiva. Eles não têm nenhuma estratégia de marketing, nenhuma estratégia de vendas bem feita, bem trabalhada, para se eu perguntar para o empreendedor e falar onde que você está com mais dificuldade na sua parte de marketing, onde que você está com mais dificuldade na sua parte de vendas, a maioria deles vai falar uma coisa que não é verdade, eles não têm esse diagnóstico. Segundo maior erro cometido pelos empreendedores no Brasil é a respeito à questão financeira. Eles não sabem do dinheiro que saiu, onde que saiu, eles não sabem do dinheiro que entrou, quanto que é de faturamento, quanto que é de lucro. Eles misturam o dinheiro da pessoa física com o da pessoa jurídica. Eles não têm o DRE, não sabem o fluxo de caixa, não têm uma projeção do fluxo de caixa. E se você está se identificando com isso, são esses 3 o que eu considero os principais documentos que uma pessoa jurídica tem que ter. Aqui na CEO de Vendas a gente é especialista em venda, só que eu estou falando isso porque eu sei que é uma necessidade enorme que existe também, principalmente nos pequenos e nos microempreendedores. DRE é um desses documentos, demonstração de resultado do exercício. Ele vai tirar uma foto de tudo que aconteceu num período, normalmente é anual, você pode pegar em outros períodos também, normalmente ele é anual, e você vai ver tudo que aconteceu disso daí. É uma foto, como se fosse uma foto do que aconteceu com o dinheiro. Entrou tanto de dinheiro, tanto desse saiu para isso, foi de imposto, tanto foi para isso, tanto foi para aquilo, tanto foi para honorário, e daí você vai conseguir ter uma noção do que aconteceu. O fluxo de caixa é parecido com isso, só que você consegue fazer uma análise dele a um
tempo menor, a um espaço menor de tempo do que o DRE. E aí tem a projeção do fluxo de caixa também, porque não adianta você só querer saber o que aconteceu no passado. Você tem que ter uma projeção para pensar o que vai acontecer no futuro. Eu quero que no futuro entre tanto de dinheiro, saia tanto para disso, daquilo, porque assim, pensa bem, você não vai aumentar seu faturamento só aumentando suas vendas. Você pode aumentar o seu lucro também e, consequentemente, vai melhorar o seu faturamento, porque o que faturar vai ficar de fato com você se você ter uma noção do seu dinheiro contábil, se você ter uma noção do seu financeiro. Então, se você não tem ainda, entre em contato com um contador, pergunta para ele o que você tem que se preocupar, o que você consegue fazer por conta própria, o que você precisa de uma ajuda de um profissional. Se não tiver ninguém, fala aqui com a CEO de vendas que a gente vai indicar alguém com o maior prazer. Terceiro maior erro cometido por empreendedores no Brasil é não darem uma importância para os clientes. A maioria deles acha que conhece os clientes, acha que só uma definição de público-alvo é o suficiente e não é. Você tem que ter uma noção muito clara de quem que são seus clientes e mais do que o público-alvo. Você tem que saber quem que é o seu perfil ideal de cliente, quem são aquelas pessoas que realmente vão dar o retorno que você precisa, quem são aquelas pessoas que realmente têm a necessidade do que você pode resolver, quem são aquelas pessoas que não vão ficar te comparando com outro concorrente ali. Por quê? Porque você tem que saber qual que é o seu diferencial frente aos seus concorrentes e daí você vai atrás de pessoas que valorizam esse diferencial. Se você não tem nenhum diferencial, se você é a mesma coisa que seus concorrentes, seu diferencial vai ser o preço. É isso que está acontecendo com você? Todos os clientes trocam você por outro fornecedor, por outro concorrente, por causa de pouca diferença de preço? Se isso está acontecendo com você, muito provavelmente é porque eles não estão percebendo o seu diferencial. Então pensa de verdade, o que você tem de diferente dos seus concorrentes ou o que você pode vir a criar de diferente dos seus concorrentes para daí você ir atrás de clientes que valorizam esse diferencial. Uma das formas que eu adoro de trabalhar com o perfil ideal de cliente, de definir esse perfil ideal de cliente, é lembrar quem foram aqueles melhores clientes que a gente teve. Pensa no seu histórico, se você trabalha já faz um tempinho, você deve ter, os melhores clientes que eu tive eram esse, aquele, compraram uma vez, compraram duas, voltaram, falaram bem de mim, não ficaram reclamando por causa de 10 centavos, de 10 reais, não ficaram reclamando dessas coisas. Tenta juntar esses melhores clientes que você já teve e tenta ver características em comum entre eles. Se você vende para empresas, quais eram os portes dessas empresas? Eram empresas grandes, pequenas, elas prestavam algum tipo de serviço em comum, eram de algum determinado comércio? Se a pessoa física que você vende, direto ali, um B2C, para quem que eram essas pessoas? Eram família, eram casados, eram solteiros, que faixa de idade que tinham? E daí você vai começando a definir esse perfil ideal de cliente para quando você voltar no primeiro item que a gente falou da estratégia de marketing para atrair clientes, você vai fazer uma estratégia para atrair esse tipo de cliente. E daí sim você vai entender as atividades que eles realizam, os problemas que eles enfrentam, os objetivos que eles querem alcançar e você vai conhecer de verdade quem são seus clientes. O maior motivo de vendedores e empreendedores perderem vendas é por não conhecerem os clientes. Pode parecer banal isso, pode parecer que é mentira, mas é verdade. Se você conhece seu perfil ideal de cliente, você vai direto naquele lá que você sabe que tem a necessidade que você pode resolver. Você vai direto naquele lá que vai te dar o retorno que você precisa para manter o seu negócio em pé ainda no final do mês, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano. E o quarto maior erro que os empreendedores cometem aqui no Brasil é não se capacitarem, porque muitos deles já sabem de todas essas coisas que eles precisam, já sabem o que eles estão errando, o que eles não estão errando, o que eles têm que fazer para melhorar, só que eles têm tanta coisa para fazer que eles não conseguem parar um tempo para se capacitar. Eles não conseguem pensar, eu sei que eu não tenho uma estratégia de vendas, de marketing, só que eu vou fazer o quê? Eu tenho tanta coisa para fazer, eu que tenho que correr atrás do material, da matéria-prima, eu que tenho que falar com isso, eu que tenho que fazer a entrega, eu tenho que fazer tudo aqui, eu não tenho tempo. Só que se você continuar assim, você nunca vai ter tempo e só vai piorar, vira uma bola de neve. Se você sabe que seu problema é marketing, é vendas, é a parte contábil, é a parte financeira, se você não faz nada por isso, não vai adiantar você só ficar arrumando desculpa, porque nunca vai resolver e muito pelo contrário. Então entenda quais são suas prioridades, entenda o que você tem que fazer para sair do buraco, da situação que você está, mesmo que você não esteja num buraco, tente entender onde que você quer estar e o que você tem que fazer para chegar lá e se capacite.
Aqui no Brasil tem vários lugares, tem o Sebrae que dá vários cursos de graça, tem aqui CEO de Vendas que dá treinamento de vendas para você e sua equipe, tem várias outras instituições, tem curso de graça, tem curso pago. Procure entender quais são suas prioridades e capacite-se. E não deixa de seguir então se você gosta de dica de graça de vendas no 0800, segue a página aqui CEO de Vendas, o seu canal de vendas para empreendedores no YouTube.